Então, bora lá, pessoal. Hoje vamos falar sobre uma empresa do mercado brasileiro que é a Dexco, tá? Vamos analisar ela no gráfico semanal e mensal. Vamos fazer essa leitura dos dados aí do longo prazo, o que que ela vem fazendo, o que que a gente tem que esperar para as próximas movimentações, tá? Lembrando que nesse canal eu não faço nenhum tipo de recomendação de compra ou de venda. Cada investidor deve avaliar como você vai se posicionar no mercado financeiro, tá? Aqui eu não faço recomendações, eu faço uma análise dos dados históricos e projeto cenários possíveis e determino em que momento eu vou comprar, dependendo da sinalização, da movimentação gráfica, tá? No meu olhar gráfico, da forma como eu enxergo a análise gráfica, ok? E se você está chegando aqui agora e não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal para a gente crescer esse canal, porque aqui eu faço análise de longo prazo, tá? Se você está cansado de ficar acompanhando apenas o que o mercado pode fazer para movimentar 5% para cima, 6% para cima, tá? Movimentações curtas, mas efetivamente saber o que o gráfico está mostrando no longo prazo, que é o que importa, que é o que vai fazer a mudança significativa no seu patrimônio, é aqui neste canal que você vai encontrar essas análises de longo prazo, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês essa análise da Dexco, tá? Que no gráfico mensal e semanal aí, o que ela vem fazendo durante esses últimos meses, ok? Bom, então vamos colocar aqui na tela Dexco, tá? Lembrando, pessoal, o Ibovespa está muito fraco, tá? Eu vou até colocar o Ibovespa aqui, tá? Eu estou gravando esse vídeo agora aí, quase aí no final de fevereiro de 2023, tá? E eu coloco o gráfico mensal do Ibovespa, a gente percebe essa tendência de baixa, topos e fundos, né? Depois que ele marcou esse fundo aqui em junho de 2021, nós estamos aí num processo de canal de baixa, né? Veja que ele não tem rompimento, só violações, tá? Só violações. Então, ele está muito fraco, o Ibovespa. Então, por isso que você deve estar sofrendo nas ações que você tem comprado, tá? Um grupo de ações apenas que estão ainda com uma forte movimentação de alta, tá? Mas a grande maioria está sofrendo dentro do mercado brasileiro, ok? Isso é reflexo aqui do Ibovespa, que compreende aí uma média de 80, mais ou menos 80 empresas aí do mercado brasileiro, tá? As mais líquidas. Bom, vamos colocar aqui na Dexco, tá? Dexco DXCO3, certo? E vamos analisar aqui, tá, pessoal? E vamos fazer uma aulinha novamente aqui sobre o que é uma tendência de alta. Tendência de alta, pessoal, é quando temos topos e fundos nos preços, tá? Nos preços. Isso aqui é uma movimentação de alta, com lateralizações, depois um novo estouro da lateralização, uma correção, subida, lateralização, subida, e aí vai. Isso aqui, ó, é tendência de alta, tá? Quando que uma tendência de alta ela é desfeita? Quando a gente entra num processo de tendência de baixa. Tá vendo esse último fundo aqui dessa tendência de alta? Esse último fundo aqui, ó. Tá vendo esse último fundo aqui? Tá? Eu vou colocar uma linha aqui, essa linha azul, eu vou botar até em pontilhado aqui para a gente analisar. Quando você perceber que o preço vai perder este fundo, ele perde o fundo no gráfico semanal ou no gráfico mensal, que são os gráficos que eu utilizo, já que no gráfico diário a gente tem muito mais sinais falsos. Então, por que que eu utilizo o gráfico semanal e mensal? Porque ele tem uma visão maior do mercado, os movimentos eles são mais certeiros, tá? Tem menos sinais falsos dentro do mercado. Então, quando eu, dentro de uma tendência de alta, no semanal, perde um fundo,
eu levo muito a sério essa perda de fundo, porque a partir daquele momento ele pode estar encerrando uma tendência de alta de longo prazo, tá? Bom, então a tendência de baixa é quando a gente perde este fundo da linha pontilhada aqui, tá? Perde esse fundo da linha pontilhada, ele cai, depois ele volta a subir, só que nessa subida ele não renova esse topo. E depois ele vem e perde o fundo. E nessa perda desse segundo fundo aqui, é que nós realizamos o zigue-zague descendente, a tendência de baixa do preço, tá? A partir daí ele entra para um viés baixista, ok? Bom, então, dito isso, nós iremos analisar aqui o que vem fazendo a Dexco. E eu costumo, sempre quando eu vejo um gráfico, colocar no gráfico mensal. O primeiro gráfico a analisar, para mim, é o mensal. Ele é que manda no preço, porque eu tenho uma visão mais ampla do mercado. Então, quando a gente faz uma análise de dados, uma das partes mais importantes é você analisar o histórico. Você analisa o histórico, entende em que direção o preço está se caminhando, né? Em que direção? Qual é a movimentação? Se o papel é mais swingado, né? Se ele faz grandes movimentos de impulsão, depois grandes movimentos de correção, ou quando nós temos uma tendência de alta mais forte, nós temos uma aceleração muito potente para cima e uma pequena realização. Então, eu tento buscar, em cima dessas movimentações, analisar o que ele vem fazendo naquele longo prazo, tá? Então, eu faço uma análise histórica do gráfico. Então, o que eu tenho aqui no gráfico? E eu, na hora que eu faço essa análise, eu não fico aqui, assim, tão focado em cada movimentozinho. Eu tento olhar de longe e já perceber o quê? Uma tendência de alta aqui, por exemplo, desde 2001, né? Um zigue-zague, ó, esse zigue-zague ascendente, né? Zigue-zague ascendente, tá vendo? Zigue-zague ascendente. Até que ele marca um topo, faz novo fundo, era para acelerar, ele testa o topo, não faz o novo topo e cai aqui. Ó, e perdeu esse fundo. Perde esse fundo, aí ele tenta subir, muita fraqueza na subida, ele só sobe um pouquinho, perde o fundo e cai até aqui, ok? Quando ele faz esse movimento, nós precisamos entender, tá, que o preço ele tem um movimento de alta, uma correção, uma nova impulsão. Dentro dessas movimentações, eu tenho zigue-zagues dentro dela, tá? Eu tenho esses zigue-zagues aqui, ó. Esse zigue-zague que eu estou fazendo aqui foi deste ciclo aqui, ó. Todo esse ciclo aqui, tá? E essa tendência de baixo aqui, ó, que formou esse fundo duplo aqui, esse topo duplo aqui, depois perdeu esse fundo, veio para esse patamar, formando um fundo mais baixo, e aí, a partir daqui, ele fez um fundo, um topo mais baixo que esse, e perde o fundo, tá? Então, eu estou nesta trajetória aqui agora, nesta aqui. Certo? Nessa trajetória, ele alcança este patamar de preço, tá? Esse patamar de preço. Isso aqui eu consigo visualizar numa expansão de Fibonacci, tá? A expansão de Fibonacci que vai me trazer os possíveis alvos da queda ou da alta. Então, como eu tive o meu primeiro zigue-zague descendente aqui, eu projeto essa pernada aqui para baixo. Eu posso atingir 3 alvos, sendo que, normalmente, o segundo alvo tem grande chance de encerrar aquele ciclo, tá? Ele pode chegar até o terceiro, tá? Mas eu estou falando estatisticamente que a segunda expansão de Fibonacci, que significa, na verdade, a duplicação dessa pernada aqui para baixo, tá? Ele costuma encerrar esta tendência. Mas o que encerra a tendência efetivamente? Aqui é o gráfico mensal. Eu vou botar no semanal, que vai ficar ainda mais claro a mudança de direção. O que encerra essa direção? É quando realizamos um zigue-zague, que é uma lateralização,
um zigue-zague ascendente. Então, aqui ele vem fazendo zigue-zagues descendentes, forma esse fundo aqui, aí ele sobe, fica aqui lateralizando, volta a cair, mas eu tenho esse fundo principal aqui, que ele não perde e ele volta a subir e rompe o topo, tá? A partir daí, eu tenho um zigue-zague ascendente, tá? Então, isso aqui fez com que acontecesse o quê? Essa movimentação de tendência, desse pivô de alta, tá? Esse pivô de alta. E aqui, nesse desenho aqui, se eu traçar aqui um canal, você percebe aí o rompimento do canal de baixa, tá? Ele encerrou o canal de baixa. Mas lembre-se, os canais, eles são mais subjetivos. Eu posso traçar ele de tudo quanto é ponto, tá? Que eu vou sempre encontrar um pouco a linha mais para lá e para cá. Ele vai ter muitas discussões. Então, o que é mais efetivo é você entender o zigue-zague ascendente e descendente. Se ele realiza essa movimentação, né? No caso agora, realizou o zigue-zague ascendente saindo deste canal que eu desenhei aqui, mas principalmente o zigue-zague ascendente, ele mostra para mim que ele vai retomar a tendência de alta. Então, voltando aqui, se ele retoma a tendência de alta, eu estou neste trajeto agora. Neste trajeto agora, ok? Subindo novamente. Qual é a minha expectativa no longo prazo? É fazer um movimento forte de novo que supere esse topo. Essa é uma tendência normal de mercado, tá? Lembrando que esse topo aqui é uma região de resistência, tá? Ele pode passar de primeira ou não. Ele pode chegar nesse patamar aí e não conseguir passar de primeira e voltar a corrigir. E veja que a gente, depois novamente desse zigue-zague ascendente na Dexco, a gente percebe essa movimentação aqui que veio subindo num zigue-zague ascendente, e ele realmente, aqui ele não perdeu o fundo, ele realmente veio testar o topo e não passou. A partir daí, a gente nota novamente uma tendência de baixa, voltando a corrigir. Ó, voltando a corrigir, zigue-zague descendente até marcar um fundo, marca um topo, beleza? Era para marcar outro fundo lá embaixo, ele marca o fundo aqui, só falta romper esse topo. Aí ele para aqui, dá uma paradinha e rompe. Aí voltou novamente a tendência de alta. Então, esse movimento vem acontecendo na Dexco nesses últimos anos, tá? Porque aqui foi 2009 e veja que impressionante a Dexco. Ela marcou um topo nesse patamar aqui, ó, em 2008 e ela ficou lá subindo, batia e não rompia, batia e não rompia, batia e não rompia. Até que ele iniciou um rompimento, rompendo essa movimentação aqui, tá? Ele rompeu essa movimentação. Veja que nós tivemos a queda da Covid e logo ele volta de novo para cima dessa região aqui, tá? E só analisando esse trajeto aqui, ó, esse trajeto aqui até a época da Covid ali, por exemplo, quando tínhamos aqui, ó, uma tendência de baixa, ó, essa tendência de baixa, e ele faz um fundo duplo e entra para uma tendência de alta, aí ele faz um movimento de impulsão forte, uma correção, e quando ele rompe esse topo, ele faz um novo pivô de alta, entrando num novo ciclo. Então, eu tenho esse movimento aqui, que é o movimento que ele... Vou até colocar esse canalzinho aqui, que era um canal de baixa aqui, ó. Esse canal de baixa, ele faz um movimento de impulsão do preço, bem forte, e depois ele faz uma correção. E essa pernada que ele dá aqui é a pernada de expansão dessa primeira pernada. Tanto é que se eu fizer aqui a expansão de Fibonacci desse trajeto aqui, né? Desse trajeto aqui, ó, desse movimento de impulsão para sair desse canal de baixa vermelho, tá? Essa expansão que eu venho fazendo, que eu estou fazendo. E veja,
3 alvos para cima, ele atinge o primeiro. Segundo, o que eu falei? O segundo normalmente marca o topo do mercado. Normalmente, se o mercado estiver muito mais forte, ele tenta ir lá para o terceiro. Ele bate, marca o topo no segundo alvo e depois ele cai forte, tá? Ele cai forte. E aí, quando ele cai forte, nesse momento aqui da Covid, ele atinge o alvo de Fibonacci bem aqui, tá? E aqui, ó, eu tenho uma pernada longa de impulsão novamente. E aqui eu tenho a correção na época da Covid que cai em linha reta, ok? E veja que a média móvel dá suporte no preço, que elas estão ascendentes. E ele cai em linha reta, então gera compra aqui embaixo. E esse ciclo amarelo aqui, ó, ele corrige esse ciclo amarelo. Se eu faço uma retração desse processo aqui, veja que o preço na época da Covid, ele corrige esse trajeto aqui de toda essa pernada de alta, né? Então, é um novo movimento, um novo ciclo, que é esse aqui, ó. É um novo ciclo que ele faz aqui, ó, esse movimento, né? Esse movimento aqui de alta, tá? Vou botar aqui em azul. Esse novo ciclo de alta é esse aqui em amarelo que eu coloquei aqui. E ele faz essa queda aqui, que é esta queda aqui. Neste caso desta queda, ele não faz um zigue-zague descendente no gráfico mensal, porque ele fez zigue-zague descendente ou no semanal ou no gráfico diário, tá? Bom, mas ele faz e cai em linha reta no mensal, corrigindo, e ele pode ir para 3 retrações, tá? Temos a primeira, a segunda retração e a terceira retração. Essas em preto aqui que eu tracei todo esse movimento. Veja que ele para na última e terceira retração, marca o fundo e volta a subir. Tá, pessoal? Aí, o que acontece? Qual é a expectativa? Se eu fizer esse novo movimento de alta aqui, e ele faz essa correção, eu tenho que fazer uma nova pernada de alta. Não é que eu tenho, é a probabilidade. Agora, quando analisamos o mercado, nós temos que entender quando o mercado aborta algum tipo de movimentação e muda de direção. Então, como eu trabalho com probabilidade e estatística dentro da análise gráfica, quando eu falo que um ponto é determinado é compra, não quer dizer que ele vai cumprir todo aquele movimento de alta, porque eu tenho que respeitar o preço. Se o preço mudar de direção, eu tenho que mudar de postura e mudar de opinião. É assim que funciona. Porque vem muita gente despreparada no mercado e olha vídeos de análise gráfica de qualquer analista aí do mercado, qualquer youtuber do mercado, e quando o cara analisa uma ação, uma criptomoeda, seja o que for, aquela pessoa que está assistindo o vídeo não aceita que o preço muda de direção e aí fica cobrando aquela pessoa. Pô, você falou que ele ia fazer essa pernada grande aqui de impulsão novamente. Não é certeza nenhuma. Temos que seguir o preço. Eu sei o que eu vou fazer, que é seguir o preço. Mas na hora que o preço muda de direção e ele mostra um comportamento diferente da minha expectativa, é aí que eu tenho que tomar uma atitude. É assim que funciona o cara que está posicionado em gráficos de longo prazo, tá? Porque essas mudanças de direção podem mudar completamente a direção do preço e pode fazer com que aquele preço caia durante muito tempo, mesmo em empresas muito poderosas e muito fortes, tá? Então, entenda isso. Não existe certeza absoluta. Existe sim utilizar essa movimentação, aumentar a sua probabilidade e aumenta muito, vocês estão vendo aqui que eu estou mostrando, mas se o preço muda de direção, você precisa mudar de ideia. Então veja que aqui, ó, eu estou aguardando essa próxima movimentação de alta, tá? Superando esse topo, fazendo uma pernada longa de novo, tá? E aí, a partir disso, além disso, né, eu estou vendo que ele também
veio marcando aqui, ó, um fundo aqui, um outro fundo aqui, e eu ligo esses fundos aqui. Tem o fundo da Covid, então eu tenho um toque, outro toque, 3 toques nessa reta, que mostra muita credibilidade nessa reta, tá? Mas, como eu falei, esse traçado de uma reta, se você posicionar um pouquinho mais para lá, um pouquinho para mais para cá, uma sombra para lá, uma sombra para cá, muda a direção. Por isso, o que manda no preço é o comportamento dele, é a mudança de direção, o zigue-zague ascendente ou descendente, ok? Bom, vamos analisar agora essa subida aqui, ok? Então, eu vou botar no semanal aqui, porque aí a gente tem uma visão melhor do que ele vem fazendo. Ele vem, cai em linha reta aqui na Covid, marca um fundo, ele sobe, tenta subir, vem até aqui assim, cai aqui, não forma um novo fundo, o fundo ficou maior, falta romper esse topo, romper o topo e começa a entrar no zigue-zague ascendente. Entra numa lateralização, sobe, marca um topo, rompendo essa lateralização, testa esse topo da lateralização e, a partir daqui, ele não renova o topo e começa a perder o fundo, fazendo o zigue-zague descendente. Tá? Faz o zigue-zague descendente, jogando o preço para cá. Agora, veja, quando eu vou analisar suporte e resistência, veja que aqui no topo da Covid, eu tinha um topo aqui, ó. Tinha esse topo, mais ou menos desse nível aqui. Aí eu tinha essa região aqui. Pessoal, tem horas que fica confuso, né? Tem horas que fica confuso você traçar um pouco essas retas. Mas o que você tem que fazer? Eu estou no gráfico semanal. Aumenta o tempo gráfico e vai ficar mais claro em que patamar onde você determina realmente a região de suporte e resistência do preço, onde ele está testando uma região ou está rompendo uma região. Tá? Então, aqui no semanal, a gente percebe o quê? Um topo por aqui, mas também eu tenho um fundo aqui, não estão no mesmo nível. Aí ele vai e faz um topo aqui. Bom, o que eu consigo determinar? Primeiro, que aqui eu mudei a direção, né, do preço, que eu fiz um zigue-zague descendente para cá, tá? E é zigue-zague descendente, está claro, e eu estou fazendo um zigue-zague descendente. Quando eu vou para o mensal, vai ficar mais claro essa movimentação. E isso aqui tem um nome. Quer ver? Eu vou tirar isso aqui e veja que, no final das contas, tirando essas setas aqui, o que eu tenho? O topo formado na Covid aqui em 2020, só que minha zona de resistência é essa aqui. A mais forte são onde as regiões estão no fechamento ou abertura dos candles. Fechamento e abertura. As sombras são zonas mais fracas, não que elas não sejam zonas de suporte ou resistência, mas são zonas mais fracas, tá? Então, eu me balizo nos fechamentos e aberturas como os pontos mais fortes da minha zona de preço, tá? Então, veja que ele cai aqui, marca esse topo. Veja que ele aqui, ó, fica claro que ele supera a minha zona pontilhada e fica andando acima da minha zona pontilhada. Então, esse suporte é forte da zona pontilhada, não é da sombra. Depois disso, veja que quando o preço ele sobe aqui, faz uma lateralização, testando essa região, o preço tinha que ir embora. Ele tem que ir embora, ele tem que subir. Porque se ele falha esse rompimento deste topo, pessoal, ele estará rompendo falsamente um topo no gráfico mensal. E isso é muito sério. Rompimentos falsos em topos ou em fundos podem mudar a trajetória completa do preço. Se eu tinha uma tendência de alta, que era essa aqui, se ele rompe falso, esse rompimento de topo aqui da Covid, ele está mudando completamente a direção. Eu esperava um movimento mais longo, mas veja, ele pega
o preço, depois dessa lateralização em cima da zona pontilhada, né? Ele já tinha rompido essa zona pontilhada, ele pega, já volta para cá, que já fica meio estranho, e depois ele perde a zona pontilhada para cá. Perdeu, pessoal. Ele rompeu falso esse patamar aqui, ó. Esse patamar mais importante do preço. Era esse patamar que fez o topo, que fez essa lateralização acima desse topo, e agora ele desce reto no mensal, perdendo essa zona aqui. Veja que quando ele testa, ó, ele vai até lá em cima. Mas isso é durante o mês. No final do mês, o que aconteceu foi um fechamento aqui abaixo dessa região pontilhada. É isso que conta. É isso que conta. Então, eu já tinha aqui uma perda da linha pontilhada, e isso aqui já me trazia aqui, nesse movimento forte para baixo, um rompimento falso do topo, que a partir desse momento eu evito compras, porque ele está mudando a direção do preço. E foi o que aconteceu. Ele faz o repique, ele vai testar essa linha pontilhada agora como resistência, não é mais suporte. Suporte é se o preço estivesse acima da linha pontilhada. Ele testa e fecha aqui, fazendo um sinal de topo claro esse mês aqui. E a partir daí, o preço vai descendo, ficando lateral 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Nesse quarto mês, ele vai perdendo o fundo e vai acelerando. Então, pessoal, quando eu vejo um gráfico desse, é zigue-zague descendente claro, tá? Então, quando você usa esse tipo de gráfico, não tem como falar em compras. Eu vou botar um semanal aqui. Não tem como falar em compras nesse gráfico há muito tempo, principalmente quando ele faz esse movimento e perde a linha azul para baixo. Ele faz um topo mais baixo que esse, vai testando esse nível aqui, lateralizando até perder. Então, para quem entende de análise gráfica, desde esse rompimento para baixo aqui, então aqui desde dezembro de 2021, tá? Início do ano passado, não tinha como pensar em comprar essa ação. Não tinha como pensar em comprar essa ação. O zigue-zague descendente é claro, é óbvio. O canal aqui, ó, traço um canal. Eu vou traçar esse canal de baixa. Tá aí o canal traçado de baixa. Como é que eu vou comprar essa ação? E aí, quando eu falo, olha as retas, eu não tenho aqui um fundo que ligou este fundo, e veja que esse fundo eu liguei neste fundo, porque ligando este fundo com este fundo, a linha passava neste fundo. E agora ele perde por baixo, ele perde, passa por baixo da linha azul, volta e testa ela, por aqui, por baixo da linha azul, e volta a cair. Agora, se eu quiser mudar a direção e trazer essa linha para cá, para este fundo aqui, ó, aqui, se eu fizer isso, aí aqui parece que ele ainda não perdeu. Então, veja que traçar canais, traçar retas de suporte, de resistência, elas são muito mais subjetivas. Tá? Entenda o que eu estou falando, elas são subjetivas. Você tem que traçar para deixar traçado, para você entender que direção, mas o que manda está aqui, pessoal. Ó. Nesse momento, o que o preço vem fazendo no gráfico semanal é claramente tendência de queda. O que vai mudar aqui? É ele, por exemplo, parar aqui, não marcar um novo fundo e romper o topo. Romper o topo. E de preferência, já que eu tenho vários toques nesse canal de baixa, vai romper o canal de baixa. Mas o que muda, efetivamente, é o zigue-zague ascendente. É isso aqui. É isso aqui que vai mudar. Se não mudar, pessoal, não tem como falar em compras aqui no preço, tá? Agora,
existem as compras de risco. Quando a gente faz esse movimento de zigue-zague ascendente que não foi feito ainda, você vai comprar o preço já com uma tranquilidade um pouco maior, porque você está vendo uma mudança de comportamento no preço. Agora, se você quiser comprar pelo risco aqui, ó, comprar pelo risco em algum patamar, e aí talvez de suporte, de linha, alguma coisa, eu utilizo o quê? Aí eu utilizo o quê? A expansão de Fibonacci. Como eu tenho um zigue-zague para baixo, claro aqui, ó, vou botar no mensal, porque é claro, o movimento que aconteceu de impulsão para baixo foi esse, ó. Pá, caiu forte, corrige até aqui e perde o fundo. Então, o que eu vou utilizar? As expansões para baixo. Essa expansão desse trajeto aqui. Lembrando, ele pode fazer essa movimentação, buscar até 3 níveis de expansão para baixo. Eu vou fazer de ponta a ponta aqui a expansão para baixo. Aí, pessoal, olha só, ele está na segunda expansão. Ele veio para a primeira, travou o preço aqui, ó. Travou. Bateu na segunda e está tentando se segurar. A segunda expansão costuma marcar o fundo. Mas se tiver muito fraco, ele vai cair para a terceira. E no final das contas, quem é que efetivamente muda a direção do preço? O zigue-zague ascendente. Não temos zigue-zague ascendente. Você quer comprar pelo risco nesse patamar? Você pode, porque eu estou batendo num segundo alvo de Fibonacci e eu tenho esse fundo da Covid. Mas, mesmo o forte suporte que você está vendo no gráfico, o que vai mandar primeiro, mais do que o suporte, porque os suportes estão aí para serem rompidos numa tendência de baixa, tá? O que vai mudar para valer mesmo, o que vai mandar não será esse suportão aqui que vai mandar. O que vai mandar para valer, para mudar a tendência, é o zigue-zague ascendente. É isso aqui. Se não tiver isso aqui, nada feito. Então, a decisão é de cada um. Se você confia na ação, quer comprar pelo risco, você compra quando ele bate na expansão de Fibonacci, que foi 2 expansões para baixo. Ele bate na segunda aqui, e eu tinha esse suporte aqui. Normalmente, eu caso essas duas coisas aqui, e vejo a região para comprar no risco, pelo risco, tá? E fora, aumentando mais a sua probabilidade de ganho, mas pagando mais caro, é realizando esse zigue-zague ascendente, de preferência saindo desse canal de baixa que está claro aqui, tá bom? Mas a parte mais objetiva é o zigue-zague ascendente. Ele que vai mandar. E, logicamente, nesse zigue-zague ascendente, você tem que avaliar todo o contexto, tá? Todo o contexto desta ação. Tá? O que me preocupa um pouco nesta ação, que ele volta novamente a trabalhar abaixo dessa linha aqui, que foi a grande resistência aí durante anos, né? Durante anos. Grande resistência, ele acabou ultrapassando aqui, efetivamente, ultrapassando e indo embora, só aconteceu a perda para baixo, foi por causa da Covid, realmente, por isso que aconteceu, mas agora ele volta de novo a trabalhar aqui abaixo dessa região. Isso me incomoda mesmo, tá? Isso me incomoda mesmo. Então, para valer, eu tenho um zigue-zague descendente, e de preferência, na hora que ele vier aqui, para mim, ele tem que fazer isso, voltar para cá e aí comprar nesse nível, porque eu já estarei com fora dessa região aqui de resistência. Então, pagar mais caro não significa que eu estou pagando, vou ter menos lucro. Aqui eu estou aumentando minha probabilidade de acerto no próximo movimento do mercado. Então, se eu tiver um próximo movimento do mercado que faça isso, e agora realmente seja o fundo do mercado,
Parabéns para quem comprou pelo risco aqui, nesse nível aqui, ok? Agora, se eu, olhando esse gráfico, eu estipulo que eu vou tentar comprar só acima dessa região amarela, que é realmente uma região muito, muito importante, eu vou pagar mais caro? Ok. Mas eu estou comprando, na minha visão, um nível de preço que dá mais segurança para que eu entenda que os próximos meses eu terei essa tendência de alta aqui, ok? Porque dentro de uma tendência de alta, pessoal, o que conta mesmo dentro dessa tendência aqui é você pegar uma fatia do movimento. Ninguém vai comprar o fundo e ninguém vai vender o topo. Eu tenho que comprar uma fatia. Eu só preciso embarcar dentro desse movimento aqui. Embarcar dentro desse movimento e entender até onde ele pode ir e encerrar minha posição no lucro. E o que eu não vou fazer é quando eu tenho uma tendência de baixa, como essa aqui, ou como essa aqui, e ficar comprando dentro da tendência de baixa. Por quê? Não compro dentro dessa tendência de baixa? Porque aqui, olhando o gráfico, está claro que fez o fundo e ele voltou para a tendência de alta. Mas tem gráfico aí, pessoal, que entra numa tendência de baixa e essa tendência de baixa pode durar muitos anos. E aí você quer comprar algo no meio da tendência de baixa, e ela pode fazer uma tendência de baixa muito maior do que você imagina, então eu não compro dentro da tendência de baixa. Porque esta é a minha metodologia. Então, dessa forma, eu consigo me expor aos preços do mercado no momento da virada do preço. E a partir daí, o que eu percebo é que eu estarei comprado dentro de um movimento de zigue-zague ascendente, e eu percebo que nas próximas semanas e próximos meses, realmente o valor que eu investi naquela ação, criptomoeda, eu terei uma valorização daquela ação, porque eu entendi o comportamento do preço e a partir deste momento apenas que ele está de forma mais segura dentro de uma tendência de alta aí, quem sabe de longo prazo, ok? Por enquanto, pessoal, a tendência é de queda. O que precisa acontecer é o zigue-zague ascendente para cair fora. Isso aqui, a partir daí, começa a aumentar a probabilidade da gente ter uma tendência de alta, novamente, de meses e meses subindo. Mas lembre-se bem, sempre estamos falando sobre probabilidade. Não é certeza. Porque se o gráfico realizar um pivô de alta, e como eu já mostrei para vocês os pivôs de alta realizados aqui, se o pivô de alta falhar e voltar para baixo, mude de ideia. Mude de ideia. Porque ninguém sabe o que o preço vai fazer. Ninguém sabe. Eu só sei o que eu vou fazer, em cima da metodologia que eu tenho em cima do mercado. E essa metodologia que me segue aí nos meus últimos 15 anos de bolsa, que me traz um conforto, uma tranquilidade de me expor a várias ações do mercado, a várias criptomoedas também do mercado, mas em momentos mais propícios para que eu esteja dentro de um processo de alta, e normalmente é naquele processo de início do movimento de alta, ok? Bom, pessoal, espero que tenham entendido essa explicação de longo prazo aí das ações da Dexco, tá? Se você não entendeu alguma coisa, coloque aí nos comentários aí, para que eu possa aí tirar mais dúvidas sobre a ação da Dexco, tá? E essas movimentações de longo prazo. Lembrando que eu não faço nenhum tipo de avaliação fundamentalista, de economia e etc. Tudo está embutido no preço. Eu entendo várias movimentações. O preço sobe, o preço cai, tem um pivô de baixa, um pivô de alta, uma expansão de Fibonacci para cima, para baixo. É isso, a gente está aqui para ganhar dinheiro, tá? Estamos aqui para ganhar dinheiro. Agora, não
ache que você vai olhar um balanço X da empresa e, a partir daquele momento, você vai acertar o fundo ou agora é o momento de comprar. Não caia nessa. Se você não sabe o que eu estou falando, você vai estudar, pegar aí, se você acha que os balanços fazem preço para valer, dê uma olhada, tá? Porque eu já vi ações subirem com balanços ruins. Não fazia o mínimo sentido. Balanços aí que realmente tenebrosos de empresas grandes. E o preço disparou para cima durante meses. Então, faça esse estudo, você vai perceber do que eu estou falando, tá? O movimento do mercado é um movimento de precificação. O grande investidor entra naquela ação quando ele, que pode ter informação privilegiada, algo desse tipo, ele vai montar a posição naquela ação e vai mudar este comportamento de preço que eu sempre falo, o comportamento do preço. Ele muda o comportamento do preço porque ele fica mais comprador. Mas não é por minha causa, não é por sua causa, é do grande player do mercado. Ele muda aquela trajetória do preço e mostra para a gente que, olha, eu estou alterando o padrão de movimentação desse preço. Acredite ou não, independente do balanço ser positivo ou negativo, da economia estar assim ou assado, eu vou fazer essa ação subir, ou eu vou fazer essa ação cair, mesmo com belos números. Por quê? O mercado trabalha com precificação. Ele está vendo algo e ainda você não sabe, tá? Isso vale para cima e vale para baixo no preço, ok? Beleza, pessoal? Então, fico por aqui. Dê o seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito nesse canal. Coloque seus comentários aí de ações que você queira que eu comente. Ações americanas. Vamos olhar para esse mercado, tá? Ali existem grandes tendências de alta, muito mais poderosas que a nossa no mercado brasileiro, tá? E criptomoedas. Criptomoedas. Eu vou te falar novamente. Eu estou com inscrições abertas para minha mentoria apenas em criptomoedas, tá? Se entrarmos num grande ciclo de alta de longo prazo em criptomoedas, teremos uma transformação do capital. Então, é necessário repensar aí para você estipular uma parte do seu capital dentro desse mercado aí. E se a gente entrar num grande ciclo de alta, como já aconteceu algumas vezes, vamos ter multiplicações no nosso capital de vários X, tá? Vários, ok? Fico por aqui então, pessoal. Forte abraço.